Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja gozando de boa saúde. E aqui nós estamos para dar continuidade ao nosso cronograma de aula. Eu espero que essas videoaulas elas não se prolonguem por muito tempo, até porque estamos rogando a Deus que as aulas presenciais retomem o mais rápido possível. Mas vamos lá. Nós vamos começar agora a trabalhar o segundo bimestre, né? O conteúdo do segundo bimestre, né? Então nós vimos no primeiro bimestre um pouco sobre o continente europeu, vimos basicamente localização, as características naturais da Europa, as diferentes formas de divisão do território europeu. E agora no capítulo 6 e no capítulo 7 do livro de vocês vai tratar sobre o processo de industrialização e urbanização da Europa, principalmente no que se refere à Europa Ocidental, ok? Quando nós concluímos o primeiro bimestre, nós vimos que, de um modo geral, a Europa se divide em duas partes, a Europa Ocidental e a Europa Centro-Oriental. Essa divisão foi uma divisão criada durante o chamado período da Guerra Fria, né? As questões ideológicas eram muito fortes e então se dividiu a Europa em duas áreas de acordo com aquilo que tinha sido definido pelo Tratado de Yalta ou pela Conferência de Yalta. A Europa Ocidental como sendo a área de influência dos Estados Unidos e a Europa Centro-Oriental como se fosse a área de influência da União Soviética. Mas terminou a Guerra Fria, parece que não haveria mais sentido de continuar se dividindo assim, mas a grande maioria dos livros, dos autores, continuam dividindo a Europa principalmente dessa forma. E quando nós trabalhamos a Europa Ocidental, eu disse que há duas características principais da Europa Ocidental hoje. A primeira característica é o processo de formação do bloco europeu, né? O processo de integração da Europa, que começou ainda lá no período da Guerra Fria, em 1948, com o surgimento da Benelux, depois nós tivemos a criação da CECA, depois então se formou a Comunidade Econômica Europeia em 1957 com o Tratado de Roma. Em 1992 ampliou-se esse acordo e a Comunidade Econômica Europeia se transformou em União Europeia, né? Quando em 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht e passamos a ter uma moeda de circulação regional, ou uma moeda de circulação do bloco que passou a ser o euro, como nós já estudamos no bimestre anterior. Muito bem, esse processo de integração parece que ele vai sofrer um colapso agora, né, com a saída do Reino Unido. Na realidade, é uma saída de quem nunca esteve plenamente no bloco. Vocês lembram que em 1952, quando foi criada a CECA, a Inglaterra não quis fazer parte, né? Em 1957, com a criação da livre circulação de pessoas, né, a Inglaterra também resolveu não fazer parte, né? Depois, com a criação do euro, a Inglaterra também resolveu não aderir ao euro como moeda, manteve a sua moeda livre esterlina. Então vejam que historicamente a Inglaterra ou o Reino Unido, nós já vimos essa diferença no primeiro bimestre, né? E agora a saída do Reino Unido é a saída de alguém que nunca esteve plenamente no bloco. Mas isso daí vamos deixar de mão, porque nós já estudamos isso. Então vamos começar a tratar do segundo aspecto. O primeiro aspecto eu mencionei, que era o processo de integração. O segundo aspecto importante é a industrialização, né? Uma das características dos países da Europa Ocidental é o seu intenso processo de industrialização, a etapa avançada do processo de industrialização desses países aí, tá bom? Então, nosso tema para essa videoaula é a industrialização, ok? Vamos lá. Primeira coisa importante para a gente entender é o que nós vamos compreender como industrialização. O que seria a industrialização? Eu acho que está dando para vocês perceberem aí
né? Nós temos um gráfico onde eu coloquei indústria, matéria-primas e bens aqui, né? O que seria a industrialização? A industrialização é um processo de transformação, ou seja, no que consiste a industrialização? Ela é a transformação de uma matéria-prima em um determinado bem ou mercadoria, tá bom? Então, isso consiste no processo de industrialização, ou seja, a industrialização é um processo de transformação, ok? Agora, presta atenção aqui. Antes da industrialização, havia transformação? Sim. Quais eram as atividades que nós tínhamos antes da industrialização? Primeiro era a atividade artesanal, né? E o que caracterizava o artesanato? O artesanato era caracterizado por ser um trabalho manual e individual. Ou seja, manual porque utilizava máquinas as mais simples que vocês podem imaginar. E individual porque não era feita, obviamente, de forma coletiva. O artesão, ele passava a trabalhar todas as etapas da produção. Como nós vamos ver mais adiante, o processo de industrialização está intimamente relacionado ao capitalismo. Então, o processo de transformação do artesanato não era muito viável para o sistema capitalista, já que o sistema capitalista, o que é que ele visa principalmente? O acúmulo de riqueza, o acúmulo de capitais. E como a produção era manual e individual, o que é que isso significava? Isso significava que essa produção ela era uma produção pouco lucrativa para o sistema capitalista. Ok? Muito bem. Então, sempre lembrar que a industrialização não vai ser a primeira atividade de transformação. Nós tivemos o artesanato, depois passamos a ter a manufatura e depois, então, vamos ter a produção industrial. Ok? Agora, uma outra coisa importante que vocês não podem esquecer. Vocês já estudaram nas séries anteriores que as atividades econômicas elas se distribuem em três setores. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Qual seria, então, o setor que nós vamos inserir a indústria? A indústria vai estar inserida no setor secundário. Por quê? O setor primário é o setor de exploração, é a retirada da natureza de uma forma direta ou semidireta. Por exemplo, nós temos o extrativismo, a coleta, a pesca, a caça, são atividades do setor primário porque são extraídos diretamente da natureza. Nós temos a agricultura, na qual o homem cultiva para poder extrair também da natureza. E nós temos a pecuária, ou seja, são três atividades do setor primário. Ou seja, o setor primário está relacionado à exploração. E o setor terciário, estou pulando o setor secundário, e o que é o setor terciário? O setor terciário é o setor do comércio e do serviço. Então, se o setor primário é o setor de exploração, o setor terciário é o setor de comercialização, ok? Só que um produto, ao ser explorado para depois ser comercializado, ele precisa ser o quê? Transformado. Então, há essa transformação, que é a indústria. Então, a indústria faz parte do setor secundário. O que é o setor secundário? É o setor de transformação. Então, a primeira coisa importante para nós é o que é a indústria. A indústria é um processo de transformação de uma matéria-prima em um determinado bem ou mercadoria. E ela faz parte de que setor? Do setor secundário. Ok? Então, é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Aqui eu tenho também, importante para nós, são os elementos essenciais nesse processo de transformação. Ou seja, se a indústria é a transformação de matéria-prima em um determinado bem, eu necessito, então, que essa produção, para que ela seja transformada, eu preciso de alguns elementos que nós consideramos essenciais, tá bom? Então, aqui eu tenho 5 elementos essenciais: a matéria-prima, o capital, transporte, mão de obra e energia. São 5 elementos essenciais para
o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do setor industrial. Vamos ver rapidamente cada um desses elementos, tá bom? Bem, qual seria o elemento essencialíssimo? Uma palavra bonita para vocês aprenderem, né? Uma linguagem do direito. Qual seria a condição sine qua non? Sine qua non é um termo latino que significa sem o qual não. Todos são importantes, mas tem um que seria a condição sine qua non, a condição mais importante. E qual é esse fator? É o fator capital. É possível um país não ter um dos outros elementos e, tendo capital, ele conseguir ter um excelente processo de industrialização. Talvez você esteja se perguntando, professor, se a industrialização é a transformação da matéria-prima em um bem, o fator essencial seria o quê? A matéria-prima. Você está certo, o fator essencialíssimo seria a matéria-prima. Mas existem países ou áreas do planeta que não têm a matéria-prima, mas por terem o capital, conseguem fazer com que haja um processo de industrialização. Ok? Então vejam que o fator capital, né, é o fator mais importante, é o fator preponderante. Para ilustrar isso daí, vamos pegar algum de vocês nasceu em Barcarena ou já viveu em Barcarena? Como é uma videoaula, eu não tenho a resposta imediata de vocês, né? Mas, por exemplo, aqui em Barcarena existe um projeto que foi criado na década de 1980, inicialmente chamado de Projeto Albras Alunorte. No que consiste esse projeto Albras Alunorte? A Albras Alunorte, ela transforma uma matéria-prima, que é a bauxita, em alumina, e posteriormente essa alumina é transformada no lingote de alumínio, ou seja, o alumínio sólido, que é comercializado geralmente para o Japão ou para a Europa. Então veja, esse projeto Albras Alunorte é um projeto de transformação de uma matéria-prima, que é a bauxita, em um bem que vai ser o lingote de alumínio. Esse projeto foi criado na década de 80 num acordo entre o Brasil e o Japão. Vamos pensar um pouquinho. O Brasil é um dos maiores produtores de bauxita e o nosso estado se destaca nesse sentido. Oriximiná é uma área de grande exploração de bauxita. Oriximiná fica no oeste do nosso estado, né? Mais ou menos próximo a Santarém, né? E lá nós temos uma grande quantidade de bauxita. E essa bauxita, então, é trazida para Barcarena para ser transformada em lingote de alumínio. Então, o Brasil tem grande quantidade de matéria-prima, mas o Brasil não possuía nem capital suficiente, nem tecnologia para fazer essa transformação. E o Japão, por sua vez, que é totalmente diferente do Brasil, porque o Japão, diferente do Brasil, que o Brasil é um país continental, o Japão é um pequeno arquipélago. O Japão ele tem sérios problemas físicos. O Japão está localizado na zona do Círculo de Fogo do Pacífico. Então, terremotos, tsunamis são comuns lá. O Japão tem o seu território, 80% do seu território é montanhoso, né? E o Japão não tem grandes recursos naturais, principalmente recursos energéticos. Tanto é que há uma dependência muito grande do Japão com relação ao uso de energia nuclear, né? Não sei se vocês lembram, em 2011, quando houve aquele terremoto seguido de um tsunami ali no Japão, na região de Fukushima, as usinas de Fukushima, as usinas nucleares foram afetadas e a partir dali começou um movimento para que se diminuísse o uso de energia nuclear, os riscos de uma nova Chernobyl, né, ocorrer. Mas o governo japonês foi obrigado a dizer que, muito embora também ele considerasse que deveria ser diminuído o uso de energia nuclear, ele não tinha outras fontes de energia para substituir. Ok? Então veja, o Japão ele tem escassez de recursos naturais. Então o Japão não tem matéria-prima abundante. Então o que foi que o Japão fez? Trouxe para o Brasil sua tecnologia, o capital
e o Brasil disponibilizou do quê? Da matéria-prima. Então veja, o Japão hoje é uma potência industrial do mundo, o Japão é uma potência tecnológica do mundo, muito embora tenha a escassez de recursos naturais. O que é que eles têm? Eles têm o capital, que é a condição essencialíssima para o desenvolvimento da atividade industrial, tá bom? Mas voltando aqui, então eu tenho esses 5 fatores: capital, matéria-prima, transporte, mão de obra e energia. Quando eu falo de matéria-prima, vamos voltar lá para o 6º ano? Lá no 6º ano, vocês aprenderam que a matéria-prima ela pode ter 3 origens: a origem animal, a origem vegetal e a origem mineral. Então, na casa de vocês existem produtos industrializados de origem vegetal. Vamos imaginar aqui o óleo de soja utilizado pela sua mãe, o extrato de tomate. Existem produtos que você usa que são de origem animal, por exemplo, um sapato de couro, um cinto de couro, e outros como relógio, celular, que tem como matéria-prima básica as matérias de origem mineral. Então, a matéria-prima. Quando a gente fala também de mão de obra, sempre lembrar que existem 2 tipos de mão de obra. Uma mão de obra braçal e uma mão de obra qualificada. Deixa eu explicar um pouquinho a diferença desses 2 tipos de mão de obra. Quando nós pensamos em atividade, em trabalho, nós sempre pensamos assim: o que é o trabalho? Como podemos definir o trabalho? O trabalho é toda e qualquer atividade, seja ela física ou mental, que o homem usa para obter o seu sustento. Então, o trabalho, você vai usar uma força física e uma força mental. Por exemplo, o meu trabalho, eu uso bastante força física. Aqui mesmo, para fazer essa videoaula, vejo que eu estou suando um pouquinho, eu estou me movimentando, Então, há um trabalho físico. Mas o meu trabalho não é tanto físico, é mais mental. Eu tenho que pensar qual é a estratégia que eu devo utilizar para tentar deixar mais claro possível a matéria para vocês. Existem outros trabalhos, não, que você vai utilizar mais a força física. Então, por exemplo, quando você vê a construção de uma casa, de um prédio, você vê o pedreiro, você vê o servente, eles estão usando mais a força física. Não significa dizer que eles não vão usar a força mental, que eles têm que conhecer aquilo que eles estão fazendo, tá bom? Muito bem. Então, quando a gente fala de mão de obra braçal, é aquele tipo de mão de obra onde se utiliza mais a força física. E a mão de obra qualificada é aquela mão de obra onde você utiliza mais o conhecimento, mais a força mental, tá bom? Aqui não é necessário a gente começar a dizer que um é mais importante do que o outro. Todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalho dignifica o homem, Então, tão importante quanto um médico é também o trabalho do gari. O médico vai salvar vidas e o gari indiretamente também vai salvar vidas, Porque se ele fizer uma greve prolongada, vai proliferar lixo, vem praga, vem doenças e acaba trazendo grande prejuízo para a sociedade. Veja como é importante também o trabalho do gari. Então, não é essa questão aqui, tá bom? É só a gente saber que existe um trabalho braçal e um trabalho qualificado. Os 2 são importantes para o desenvolvimento da sociedade. Quando a gente fala de energia, os recursos energéticos, de um modo geral, nós classificamos esse recurso energético em 2 conjuntos: as fontes de energias tradicionais e as fontes de energia chamadas hoje de alternativas. As tradicionais são aquelas que utilizam combustíveis fósseis, a queima do combustível fóssil, carvão mineral, o petróleo, que nós vamos ver mais adiante, muito utilizados tanto na primeira quanto na segunda Revolução Industrial. Tá? E as fontes que nós chamamos de alternativas, que foram aquelas fontes que começam a ser desenvolvidas a partir da década de 1970, quando nós vamos ter os 2 grandes choques do petróleo. Então havia um temor do petróleo acabar, um temor do petróleo se tornar escasso. Então, a partir daí, começaram a fazer pesquisas científicas, então começa a se desenvolver a energia elétrica, surge a energia hidráulica produzida pela água, a energia eólica produzida pelo vento, começa a se utilizar também a biodigestão, e outras fontes de energias que nós chamamos de energias
alternativas. Hoje se fala muito da utilização de energia solar para gerar energia para uma cidade, né? Então, são fontes de energia alternativas que também são importantes para o desenvolvimento do processo de industrialização. E os transportes, porque eles são importantes para que provoque o escoamento da produção, né? Entre a área de produção e o mercado consumidor, nós vamos precisar fazer com que esse produto chegue lá. Então, nós temos o transporte marítimo, que é importante vamos dizer assim, transações intercontinentais, né? Transporte intercontinental. Nós vamos ter para os países de grande extensão territorial, como a Rússia, como os Estados Unidos, como a China, como a Austrália, como a Índia, nós vamos ter o transporte ferroviário, o transporte mais viável, de melhor custo-benefício. E nós temos o transporte rodoviário, que é a malha principal do Brasil, que é um erro, porque o Brasil é um país continental também, e por ser um país continental, ele deveria priorizar o setor ferroviário, mas por questões políticas, no contexto da década de 1950 e 1960, houve uma prioridade para o setor rodoviário. Então, de certa forma, nós nos tornamos reféns do transporte rodoviário, dos caminhoneiros. Então, se os caminhoneiros resolveram fazer uma greve, para tudo no nosso país, porque nós somos reféns deles aí, tá bom? Mas hoje tem um tipo de transporte que tem sido muito utilizado, que nós chamamos de transporte transmodal, né? O que é um transporte transmodal ou intermodal? É que você utiliza vários modelos. Então, vamos imaginar, você tem a integração, vamos imaginar, numa área de produção, o produto sai dali utilizando o transporte marítimo, chega até um porto, passa a se utilizar o transporte ferroviário, e depois, chegando dentro de uma cidade, se utiliza o transporte rodoviário. Então, você integrou o transporte marítimo ao transporte ferroviário e ao transporte rodoviário. Isso nós chamamos de intermodalidade, ou seja, o transporte intermodal. Então, só retornando para fixar bem na cabecinha de vocês, né? Quais são os fatores essenciais para o desenvolvimento industrial? Os fatores essenciais são capital, matéria-prima, mão de obra, transporte e energia, ok?